Olá pessoal, aqui é o José Ângelo da Ampulheta Infinita Treinamentos para mais um vídeo sobre dicas de Power BI. Hoje nós vamos falar sobre KPI, como construir gráficos de KPI nativos e customizados. Aqui está o resultado final do nosso dashboard. São 6 páginas que possuem em comum aqui à esquerda um segmentador de dados com os anos, mais embaixo o segmentador de dados com as equipes, aqui na parte inferior central um gráfico de colunas agrupadas e linhas, onde nas colunas temos os valores observados e a linha representa a meta. Na parte superior temos 3 gráficos do tipo KPI. Indo para a página 2, temos novamente 3 gráficos, porém é do tipo velocímetro ou do tipo indicador, que é a nomenclatura do Power BI. Na página 3, fizemos o uso de gráfico de barras empilhadas e personalizamos este gráfico com uma linha vertical, sendo que a linha vertical indica a meta. Na quarta página, temos uma customização total, pois foi utilizado o visual de cartão, de gráfico de colunas empilhadas e um tree map. Aqui nesta página, utilizamos uma matriz. Nesta matriz, mostramos os valores observados e a meta para cada equipe. Embaixo de cada equipe, temos os mini gráficos, que também são chamados de Sparklines. Na última página, temos um visual que veio da loja do Power BI. O nome deste visual é Power KPI Matrix. São esses os visuais que construiremos. Faremos muito uso de formatação condicional. Antes de começar, quero fazer um pedido. Se você achar este vídeo útil, clica no joinha. Isso vai fazer com que o algoritmo do YouTube indique este vídeo para outros usuários. Antes de passar para o Power BI, gostaria de apresentar os dados com os quais vamos trabalhar. Trata-se de uma planilha Excel com 2 abas. A primeira aba é a Fato Suporte. Nesta aba, temos o período e valores para as equipes A, B e C. Esses valores correspondem à média do mês do tempo gasto de cada equipe em solucionar incidentes de tecnologia. Assim, o nosso dashboard é de suporte técnico para equipes de tecnologia. A segunda aba desta planilha é a aba Fato Metas. Nela está representado para cada mês a quantidade máxima de horas a serem cumpridas pelas 3 equipes. Portanto, o KPI deve ser interpretado como quanto menor, melhor, uma vez que o quanto antes se solucionar um incidente ou um chamado, menor será a média de horas gastas no mês, cumprindo assim a meta mensal. Atentar que este indicador é mensal. Como temos 3 anos completos de dados e o nosso segmentador de dados é por ano, os visuais que utilizaremos mostram sempre a última posição do ano, ou seja, sempre o último mês. Vocês podem customizar esta interpretação substituindo os anos pela data, atentando para a data que está considerada no Power Query. Agora vamos importar esta planilha para o Power BI. Power BI aberto. Para importar os dados, eu vou vir aqui em pasta de trabalho do Excel. E aqui em dados, eu vou selecionar suporte. Ele faz a abertura deste navegador. Temos aqui a Fato Metas e a Fato Suporte. Vamos selecionar as duas e clicar sobre Transformar dados para ele abrir o Power Query. Power Query aberto. A nossa tabela de Fato Metas, nós não temos alteração nenhuma a fazer, mas na tabela de Fato Suporte nós temos, pois aqui nós precisamos que os valores para as equipes A, B e C sofram uma transposição. Então, eu vou clicar com o botão direito sobre a coluna Período e vou clicar nesta opção, Transformar outras colunas em linhas. E agora temos em atributo o nome da equipe e a coluna Valor com o valor observado para cada equipe. A coluna Valor eu vou deixar com este nome e a coluna Atributo eu vou aproveitar que a barra de fórmulas já está aqui aberta, vou alterá-la para Equipe. Com isso, basta apenas criar a tabela Calendário. Para isso, vou clicar com o botão direito nesse espaço aqui vazio, clicar sobre Nova Consulta e clicar sobre Consulta Nula. Agora vou vir em Exibição e clicar sobre Editor Avançado.
E aqui em consulta, vou colar o script da linguagem M para criar a tabela calendário. Clico em concluído. Basta agora alterar o nome da tabela de consulta 1 para DIN calendário. Caso vocês queiram saber como criar uma tabela calendário na linguagem M, aqui no canal nós temos o passo a passo de como fazer. Vou deixar o link também na descrição. Agora é só clicar aqui em página inicial e clicar em fechar e aplicar. Tabelas importadas, como podemos ver aqui da direita, vou clicar na tabela DIN calendário com o botão direito e vou marcá-la como tabela de data ou tabela calendário, como preferirem. Clicamos OK. Vamos fazer mais alguns ajustes na tabela calendário. Estamos com ela aqui selecionada. Vamos colocar a data no formato resumido. Temos aqui a coluna mês no formato texto. Ela precisa ser ordenada pela coluna mês número. Caso contrário, nos visuais ela ficará em ordem alfabética. Então eu clico sobre mês e aqui em classificar coluna por, eu vou colocar mês número. O mesmo vale para esta coluna ano-mês, ela é do tipo texto. Vou classificá-la por ano-mês número. Sempre que tiverem uma coluna do tipo texto na calendário, vocês têm que ter a sua correspondente na forma numérica para poder ordenar corretamente a coluna texto. Agora vamos fazer o relacionamento entre as tabelas. A tabela DIN calendário em sua coluna data vai se relacionar com a tabela fato metas em sua coluna período. E o mesmo vale para a fato suporte. A data da DIN calendário vai se relacionar com a coluna período da fato suporte. Aqui o relacionamento ficou em sentido duplo, nós vamos corrigir isto, clicando duas vezes na linha e alterar para um para muitos em sentido único. Isso é importante, pois podemos passar da tabela fato metas para a tabela fato suporte e nós não queremos este comportamento, pois vejam que eu posso vir daqui de fato metas, graças a essa setinha aqui para cima, vir para DIN calendário e depois vir para fato suporte. Para evitar este comportamento que nós alteramos a direção do relacionamento entre DIN calendário e fato metas. Clicamos OK e agora sim está corrigido. Para centrar o foco na criação das medidas e nos visuais de KPI, já criei as 6 páginas, o segmentador de dados com os anos, o segmentador de dados com as equipes e também a tabela que vai agrupar as medidas. Vamos começar pelo gráfico que é comum às 6 páginas, que é o gráfico de colunas empilhadas e linha. Então, vou clicar sobre o gráfico de colunas empilhadas e linha, ou posicioná-lo aqui no centro. O eixo dele vai ser a nossa ano e hierarquia, que contém as colunas ano e mês na forma textual. Eu vou clicar sobre ela e arrastar e soltar sobre eixo. Agora vamos criar a primeira medida. Botão direito sobre medidas e nova medida. Esta primeira medida chama-se TMS, que significa tempo médio para solucionar. Ela começa com a declaração de uma variável que se chama última data. E esta última data tem por objetivo obter a maior data da coluna período na tabela fato suporte. Quando a medida for vinculada ao gráfico de colunas e linha aqui abaixo, esta variável vai armazenar a maior data para cada um dos meses que já estão vinculados neste gráfico. Sempre que declaramos uma variável, temos que declarar também o seu return. Neste caso, o que estamos retornando é o maior valor da tabela fato suporte. Por isso, utilizamos a função DAX max. A função max está envolta a uma função calculate. Isso porque estamos fazendo um filtro na função max. Ou, em outras palavras, estamos alterando o seu ponto de vista ou o seu contexto. E este novo contexto é a maior data da variável última data. Com isso, obteremos o maior valor observado para cada um dos meses.
O mesmo raciocínio se aplica à tabela metas. Então, já vou clicar aqui com o botão direito em medidas e selecionar nova medida e colar aqui a nossa medida metas. É a mesma coisa, o que muda é que desta vez a função max está obtendo o maior valor da tabela fato metas em sua coluna meta. Agora aqui em medidas eu posso ocultar a coluna 1, pois ela não nos é útil, e medidas passa aqui para a parte de cima com o ícone da calculadora. Medidas criadas, vamos colocá-las em nosso gráfico. Vou clicar sobre ele, a metas vai vir para valores de linha, o tempo médio para a solução vai vir em valores de coluna. Vejam que ele mostrou apenas um resultado, mas se viermos aqui no drill down, ele mostra mês a mês. Agora vamos colocar as equipes. Aqui em fato suporte nós temos a equipe e vamos trazer a equipe para a série coluna. O gráfico não era bem esse, né? O gráfico na verdade é esse aqui. Agora sim temos o resultado que queríamos. Vamos apenas fazer algumas formatações. Aqui em legenda eu vou remover o título. Em linhas, eu vou marcar a opção nível. Aí ele fica nessa horizontal. Vou alterá-la também para pontilhado. E a cor dela eu vou passar para a cor preta, para ficar bem diferente dos demais. A única diferença em relação ao nosso visual original é que, em geral, em efeitos, eu removi a tela de fundo. Agora é só corrigir aqui a legenda. Voltamos aqui para visual e legenda e alteramos o texto para ficar com a cor branca. E ele volta a ficar legível. Vamos agora criar o primeiro gráfico de KPI, que é este visual nativo do Power BI KPI. Vou combinar com vocês de criar apenas um gráfico para que a nossa tarefa, o nosso vídeo, não fique maçante. Para este gráfico, eu vou criar uma nova medida, que ela vai me trazer o TMS exclusivo para a equipe A, que é esta medida, TMS equipe A, onde eu tenho uma calculate com a medida TMS, e o que a calculate faz? Ela altera o contexto da medida TMS, ou seja, a medida TMS ela agora está filtrada para trazer apenas o resultado da equipe A. Eu poderia fazer isso também utilizando o filtro que está aqui no nosso Power BI, que é este filtro aqui. Mas eu prefiro fazer utilizando o DAX, pois fica melhor documentado. Agora vou clicar no gráfico de KPI, vou posicioná-lo aqui à direita para facilitar o uso da ferramenta de zoom. E no indicador eu vou colocar a medida recém-criada, que é o TMS da equipe A. No eixo de tendência eu vou trazer a nossa ano-mês da tabela DIN calendário. E em metas de destino eu vou trazer a medida metas. E vejam que aqui está o resultado. A meta era 19 e o resultado obtido foi 20. Ele mostrou que está verde, que está positivo, mas isso está errado, pois, como expliquei no início do vídeo, o nosso resultado, a nossa interpretação do nosso KPI TMS é quanto menor, melhor. Eu preciso informar isso no Power BI. Então, eu venho aqui em formatação. Em eixo de tendência, eu altero aqui a direção. Altero para baixo é bom. E agora o verde mudou para vermelho, pois o meu resultado é 20 e superou a meta em 5,26%. Ou seja, eu não cumpri a meta em 2018. Mas aqui não está informando que é 2018. Vamos inserir a informação então de 2018. Para isso, aqui ainda em visual, eu vou marcar data. E ele mostra aqui para a gente, 2018, dezembro. Alterando para 2019, opa, agora em 2019 a equipe A conseguiu cumprir o TMS.
A meta era 14, eles terminaram com 8. Em 2021, também cumpriram a meta. Ela era 12 e eles terminaram com 8. Parabéns para a equipe A. Aqui para a página 2 é a página que nós vamos criar os gráficos de indicador ou de velocímetro. Já criei as medidas de TMS para a equipe B e para a equipe C. A única coisa que muda é o nome e aqui o filtro na Calculate indicando a equipe correta. Vou fechar aqui e vamos clicar aqui no indicador. Vou posicionar aqui mais à direita para facilitar o uso da ferramenta de zoom. E agora é o seguinte, vamos pegar o TMS, que é o tempo médio de solução da equipe A, e soltá-lo sobre valor. E vejam o comportamento padrão do gráfico indicador. Ele sempre coloca a medida com o concluído dela até a metade do gráfico. Esse é o comportamento normal. Nós podemos, então, pegar a nossa medida de meta e colocar ela sobre valor de destino. Agora, vejam que tem um tracinho aqui pouco antes da metade e com o indicador aqui 19. Ou seja, a meta era 19 e o resultado alcançado foi 20. Nós podemos alterar também esta configuração colocando a meta em valor máximo. Vamos posicioná-la aqui. Vejam, o observado é 20 e o máximo é 19. Esta configuração, como o nosso objetivo é quanto menor, melhor, a nossa interpretação é quanto menor, melhor, ela é a que apresenta o pior cenário, pois ela não apresenta o que ocorre após os 19 aqui à direita. Não tem uma representação visual para ele. Aproveitar que o gráfico para a equipe A já está pronta, vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V e já vou criar os demais gráficos para as demais medidas. Então aqui no meio eu vou remover o TMS equipe A e vou colocar o TMS equipe B. E aqui no terceiro eu vou remover o equipe A e colocar o equipe C. Pessoal, para deixar alinhadinho, para deixar esse espaço em aberto aqui igual entre os três gráficos, selecione os três, vem aqui em formato e aqui em alinhar, vem aqui em distribuir horizontalmente. Aí eles vão ficar com espaço entre eles igualzinho, tá? Isso aí para quem sofre de toque e também para ter uma boa apresentação do relatório é excelente. Então temos aqui o resultado observado para as três equipes no ano de 2018. Temos também a meta, mas vamos alterar esses gráficos. Ao invés de deixar a meta como valor máximo, vamos deixar ela com o valor de destino. O problema é que agora nós temos que o valor máximo é 40 para a equipe A, 34 para a equipe B e 40 para a equipe C. Ou seja, o valor máximo ele não é um valor comum para as três equipes. Nós podemos fazer uma alteração nisso. Nós podemos customizar o valor máximo para as três equipes, indicando este valor neste campo aqui, ó, valor máximo. Mas aí nós teríamos que ter uma medida que nos retornasse qual é o valor máximo. O que seria interessante? Seria interessante eu ter uma medida que me retorne qual é o valor máximo observado das três equipes e mais também a comparação com a meta. Mas aí nós temos um problema, porque a medida max do DAX, ela só retorna qual é o valor máximo entre dois argumentos, entre duas medidas. Então, como fazer para comparar o valor máximo entre 4 medidas, que é o valor observado para as três equipes e mais a meta? Vou voltar aqui para a nossa página de dados para poder exemplificar que vai ficar mais fácil. Aqui em ferramentas de tabela, vou clicar em nova tabela. Não precisa de fazer isso, tá, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar a função DAX Row, que cria uma linha. Essa linha tem como nome de coluna a palavra medida e ela tem como valor a medida TMS equipe A. Eu repito, a mesma função DAX para a equipe B e para a equipe C e também para a meta. Aí, o que a gente faz? A gente envolve essas quatro linhas na função DAX Union.
e ela vai nos proporcionar uma visão colunar em que nós temos o nome da medida, o nome da coluna, perdão, com o nome medida. A tabela, por enquanto, deixando com esse nome mesmo, tabela, porque é apenas um exemplo. E quando eu confirmo, vejam aqui o resultado. Eu tenho o valor observado da equipe A, da equipe B, da equipe C e qual que é a meta. Então, a nossa medida ela vai conter esta tabela dentro de uma variável, esta tabela dentro de uma variável, e aí nós vamos poder utilizar a função max. Vamos retornar aqui para o nosso relatório e vamos clicar em nova medida. Temos uma tabela que chama tabela medidas e ela é aquela tabela que eu mostrei para vocês na aba dados, é a mesma coisa. E logo em seguida eu crio uma nova variável onde eu uso a função maxx para me retornar qual que é o maior valor desta tabela. Aqui não é uma medida, tá, pessoal? Isso aqui é o nome da coluna medida. Ele vai me retornar exatamente o maior valor dentro desses 4 campos e eu multiplico por 1,2 para ter um espaçozinho entre o valor observado, ou a meta, né, o que for maior, e o valor máximo. Vamos confirmar a criação da medida. Vamos começar aqui pelo gráfico da medida C. Olha aí o resultado, mostrando aqui 24. Opa, quase que eu peguei o valor errado aqui. Pronto, agora o valor máximo ele está uniforme entre os 4 gráficos. Vou fazer uma pequena formatação aqui no gráfico C. Aqui na formatação do seu visual, aqui em geral e aqui em título, vou deixar apenas TMS equipe C. Isso é suficiente, vamos colocar no centro. Perfeito, agora eu quero fazer uma formatação condicional neste gráfico. Quando a meta tiver sido observada, ele vai mostrar aqui esta barra com um azul claro. E quando ela não tiver sido observada, que é o caso aqui da TMS equipe C, ela vai ficar com um vermelho claro. Para isso eu preciso de criar uma nova medida. Essa medida eu dei o nome de meta atingida. Aqui eu copiei a equipe A, mas vamos alterar para a equipe C. E ela contém 2 variáveis. Ela tem o valor da meta, que tem o que temos na medida metas, e ela tem a variável valor observado, que é o que está contido na medida TMS equipe C. E o que é que vamos ter de resposta? É uma condicional. Se o valor observado, ou seja, se o que tivermos na medida TMS equipe C for maior do que o valor da meta, ou seja, se ele não cumpriu a meta, ele vai me retornar valor 0. Agora, se for menor ou igual, ou seja, se o valor observado for menor ou igual ao valor da meta, quer dizer que ele cumpriu a meta. Então, ele vai retornar o valor 1. Agora, vamos utilizá-la aqui em nosso gráfico. Aqui ainda em formatar seu visual, aqui em visual, nós vamos em cores e aqui eu vou clicar sobre esse FX do preencher. Ao invés de ser gradiente, nós vamos alterar para regras. E aqui em que campo devemos basear isso, nós vamos vir em medidas e selecionar meta atingida equipe C. Vou precisar de 2 regras. A primeira regra é quando for maior ou igual ao mínimo, ou seja, valores negativos infinitos entram, e menor do que 1, ou seja, 1 não entra. Então é tudo abaixo de 1, com 1 não entrando, eu vou colocar este vermelhinho aqui. Agora, se ele for maior ou igual a 1, ou seja, o 1 aqui entra, e menor que o máximo, então eu vou apagar aqui o 0, aí ele substitui por máximo, aí eu vou querer este azulzinho aqui. Vou clicar OK, e aí está o resultado. Só para reforçar, aqui na nossa medida, meta atingida equipe C, ela é a medida condicional, então ela só me retorna 2 valores, 0 ou 1. Por isso que aqui, quando fizemos o preencher cores, quando clicamos lá naquele FX, por isso que aqui, nesta primeira regra, que é essa aqui da primeira linha, tudo que for menor do que 1, ele preenche com o vermelho, pois o vermelho é essa primeira condição, onde nós temos os valores 0,
ou valores diferentes de 1. E o segundo não, o segundo já é o que é maior ou igual a 1, ou seja, se chegou o valor 1 aqui para ele, ele colore com este azul mais claro. É por isso que a formatação condicional ela funcionou para este gráfico. Vamos seguir então para a nossa terceira página. Página 3 aberta. O gráfico que vamos utilizar é este aqui, gráfico de barras empilhadas. Vou criar apenas para duas equipes, tá, pessoal? Porque o processo aqui é mais simples. O gráfico está criado. As medidas que nós vamos trazer, vou trazer aqui para a equipe B, que ela não está com a meta cumprida para 2020. Deixa eu antes selecionar aqui 2020. Vamos trazer aqui o TMS da equipe B. Vamos colocar ela em valor. Vamos fazer algumas formatações. Aqui em adicionar mais análise ao seu visual. Em linhas constantes, nós vamos clicar em adicionar linha. Vamos dar um nome para ela de meta. E aqui em linha, ao invés de o valor ser 0, nós vamos clicar aqui em FX. E com base no valor do campo, aqui está certo o estilo, e em que campo devemos basear isso, nós vamos vir em medidas e selecionar metas. Clicamos OK e vejam que já apareceu aqui a barrinha à direita. Podemos fazer algumas formatações. O estilo eu vou alterar para pontilhado, acho que fica mais agradável. A cor eu vou deixar com a cor branca. Aí vocês vão ver que aqui ela vai sumir, mas não tem problema. Vamos vir aqui na formatação do visual, em geral, e aqui em efeitos nós retiramos o fundo. Aí agora ela já aparece. Podemos fazer outras formatações também. Aqui em visual podemos remover o título do eixo X, aliás, podemos remover todo o eixo X e também podemos remover todo o eixo Y. Vamos voltar aqui para geral. Em título, vamos colocar ele com a cor branca, pois ele ficou invisível. Vamos voltar aqui para o visual. Vamos mostrar aqui o rótulo dos dados. Ele está aqui com 13 e agora ficou bastante interessante. Aqui em barras podemos ainda fazer algumas alterações. Aqui em largura mínima da categoria, vamos alterar logo para 100 para ela ficar mais cheinha. E aí fica com um visual mais interessante. Agora para fazer para a equipe A é fácil, né? Ctrl C, vamos posicionar um pouquinho aqui mais à direita, Ctrl V, colei, vamos tirar aqui a medida, TMS equipe B, e vamos trazer o valor TMS equipe A, perdão. E ele perde a formatação, né? A formatação aqui do valor da medida, ela não está com a cor branca, mas sem problema. Aqui em rótulo de dados, em valores, alteramos aqui para a cor branca. E aí a equipe A, ano 2020, não está com a meta cumprida, pois ela ultrapassou a linha, mas a equipe B está, pois ela não ultrapassou a linha. Sempre reforçando, a nossa interpretação é quanto menor, melhor. Chamo esta página de customização total porque ela vai fazer formatação condicional em dois gráficos, um tree map e um gráfico de barras. E eles vão ficar com uma formatação tal qual que parece que eles são apenas um gráfico. Vou clicar aqui sobre tree map. Vou fazer apenas para a equipe A, pessoal, porque o vídeo já está bastante extenso. E para fazer a formatação condicional do tree map, eu vou precisar de criar duas medidas. A primeira delas vai se chamar KPI atendido equipe A, onde eu tenho duas variáveis. A primeira se chama valor meta, que ela contém o último valor observado em metas, na medida metas, e a valor observado, que contém o último valor observado na medida TMS equipe A, que é a equipe que nós estamos trabalhando com ela. O resultado dessa medida é uma condicional, é um if, onde ela retorna o valor 1 se a seguinte condição for verdadeira. O valor observado, que é a medida TMS equipe A, for menor ou igual ao valor da meta, que é a medida valor meta. Caso contrário, se isso não for verdadeiro, ela vai retornar o valor 0. Então, essa medida, KPI atendida equipe A, só retorna 1 ou 0. Vou criar uma segunda medida.
que é o inverso, KPI não atendido da equipe A. Ela tem as mesmas variáveis, o que muda é a condicional, é o if. Dessa vez, se o valor observado, ou seja, se TMS equipe A, for superior, maior, que o valor da meta. Aí ele me retorna 1, caso contrário, me retorna 0. É mais uma medida que retorna 1 ou 0. Agora vamos trazer essas duas medidas para o nosso tree map. Vamos colocar aqui em valores. Foi o KPI atendido e agora o KPI não atendido. Perfeito. Aqui em formatar seu visual, em cores, vejam que está aqui KPI não atendido. Vamos fazer então a formatação visual para KPI não atendido. Aqui eu vou colocar a cor dele, vou colocar esse vermelho aqui, que é o cor tema 6, e vamos fazer aqui a formatação condicional com o f de x. Aqui nós vamos alterar o estilo do formato para regras. Vamos manter KPI atendido. Não confundam, KPI atendido equipe A. Não é para colocar a medida de KPI não atendido, é atendido mesmo. Então, se o valor for maior ou igual ao mínimo e menor do que 1, nós vamos colocar aquele vermelho tema 6. Vamos ver aqui, acho que é esse aqui de baixo. Vou criar uma nova regra. Agora, se ele for maior ou igual a 1 e menor do que o máximo, aí eu apago o 0. Aí eu vou colocar este azul aqui mais escuro. Vamos clicar OK. Parece que não funcionou, né? Pois ele ficou vermelho. 2018 selecionado. Mas clicando aqui sobre 2019, vejam que ele já muda corretamente para azul. Vou só mudar aqui essa cor do azul para ficar com o mesmo tom lá da formatação condicional. A formatação condicional já está pronta, como podem ver aqui. Vamos mudar para este azul. E aí, bacana. Então, 2018 vermelho, 2019 azul, 2020 vermelho, 2021 azul. Então, a formatação condicional do tree map está pronta. Vou fazer apenas algumas outras configurações. Vou remover o rótulo, aproveitar que já está aqui. E também vou remover o título. Vou desabilitá-lo aqui. A ideia é deixá-lo assim. Também aqui em efeitos, vamos remover a tela de fundo. Assim está perfeito. Vamos passar para o gráfico de barras verticais. Podemos usar este gráfico aqui de linha ou este gráfico aqui que é só as colunas verticais, tanto faz. Tá? Vou até usar esse aqui de exemplo, o gráfico de linha, mas sim, vai funcionar do mesmo jeito. Vou posicionar aqui embaixo por enquanto. E para este gráfico nós vamos trazer a medida de TMS equipe A. Então está aqui, TMS equipe A, em valor. Agora falta o eixo, né, pessoal? Vou vir aqui na aba dados, só para vocês verem aqui a nossa tabela calendário. Eu vou usar essa coluna aqui, ó, ano mês. Então vamos lá. Dia em calendário. Ano mês está aqui. Eixo. Perfeito. Mas eu não quero que apareçam os valores do eixo X e nem do eixo Y. Então vamos remover absolutamente tudo. Primeiro com o eixo X. O título já está desabilitado, perfeito. Então vamos desabilitar o eixo X. Agora o eixo Y, temos que desabilitar o título primeiro, para depois desabilitá-lo totalmente. Aqui em geral, vou desabilitar também o título. Pronto, o título do gráfico também saiu. Agora vamos fazer a formatação condicional. Aqui na barra nós temos os meses. Eu quero o seguinte, que ele fique azul quando a meta tiver sido atendida e vermelha quando ela não tiver sido atendida. Para isso, eu vou criar uma nova medida. Vou fazer uma customização diferente com vocês dessa vez. Vamos criar uma nova medida. Então, botão direito sobre medidas, nova medida. E ela vai se chamar cor barra exclusivamente para a equipe A. Ela tem duas variáveis, o valor da meta, como nós já estamos fazendo, e o valor observado para o tempo médio de solução da equipe A. Só que agora nós vamos fazer um switch, que nada mais é do que uma quantidade de ifs condicionais aninhados. E esse switch vai me retornar o seguinte, vai me retornar verdade se o valor observado, ou seja, o valor desta medida, for menor ou igual ao valor da meta.
Se o valor observado for menor ou igual ao valor da meta, ele vai me retornar este texto, que é uma cor, e é a cor azul, indicando que, ok, meta cumprida. Se o valor observado for maior que o valor da meta, ele vai me retornar este vermelho, ou seja, indicando que a meta não foi cumprida. E se nenhum dos dois casos for verdadeiro, aí eu vou retornar o valor azul. Aqui é uma última condicional. É um critério de desempate, vamos assim dizer. Medida criada. Agora clicamos aqui no gráfico para garantir que está ok. E vamos vir em colunas. E vamos ver aqui no FTX para fazer a nossa formatação condicional. Ele pergunta aqui qual que é o estilo. Eu vou falar que é com base em valor do campo, pois esta medida me retorna um valor de uma cor de uma medida. Então ela me retorna cores. Ele pergunta com base em qual campo. Vamos colocar código barras equipe A. Clicamos OK. E aqui está o resultado. Onde foi cumprida a meta está com valor azul. E onde não foi cumprido está com valor vermelhinho. Agora aqui fica faltando apenas retirar a cor. Então vou vir aqui em geral, a cor de fundo, em efeitos, tela de fundo, nós desabilitamos. E aí tem que deixar, pessoal, com o mesmo tamanho aqui do Tree Map. Então a gente aproveita as linhas de grade para poder fazer essa formatação. E posicionamos aqui igualzinho e aí está. Ou então podemos até fazer com um pouquinho, a largura um pouquinho menor, para ele ficar com esse espaçamento aqui entre os gráficos. Mas deixa igual, tá? Vamos deixar exatamente igual. Agora mudando aqui para 2018. Olha aí, todo o ano de 2018 da equipe A foi ruim. 2019, só o último mês foi ruim. 2020, todo o ano de 2020 foi ruim. E 2021 alternando com alguns meses cumprido e outros meses não. Mas aqui o Tree Map ficou azul porque ele olha sempre o último observado, que é dezembro de 2021. Para poder concluir agora é só acrescentarmos o cartão. Vou clicar aqui o cartão e vamos trazer a medida TMS equipe A para ele. E customizar ele também, né? Vamos remover aqui o rótulo aqui, TMS equipe A. E também vamos remover o fundo. Então aqui em efeitos, remover o fundo. E agora é só posicioná-lo. Mudando os anos. Bacana, né, pessoal? Vamos aproveitar uma funcionalidade que a Microsoft criou recentemente para as matrizes, que são as Sparklines. Então, cliquei ali sobre matriz. Vou trazer aqui para valores a nossa medida principal de TMS, que é o tempo médio para a solução. E vou trazer também a medida de metas. Só que no caso da medida TMS, nós vamos fazer as Sparklines, que são os mini gráficos. Para isso, a gente clica aqui na setinha para baixo e vem aqui em adicionar um mini gráfico. Então, o eixo Y é o TMS e o eixo X ele pergunta o que vai ser. Nós vamos informar que vai ser a nossa DIN calendário. A DIN calendário com formato ano-mês. Clique em criar e aqui está. Mas vamos segmentar isso. Vamos segmentar por equipes. Então aqui em fato metas, aqui em fato suporte, vamos pegar a equipe e soltá-la sobre colunas. Vou aumentar aqui um pouquinho. Então temos equipe A, equipe B e equipe C. Vamos fazer algumas formatações para poder deixar isso aqui mais bonito. Então, com a matriz selecionada, vou vir aqui em formatar seu visual. Vou desmarcar aqui os subtotais, eles não são importantes. E aqui em valores, eu vou vir aqui em opções e nós vamos marcar esta opção, alternar valores para linhas. E agora nós temos essa representação aqui que pode ser um pouco mais interessante. E agora, pessoal, é só vocês fazerem aqui a formatação que vocês quiserem, as formatações complementares. Para construir este visual, nós temos que importá-lo. Então, vou clicar aqui em obter mais visuais. E aqui em pesquisar, como eu sei o nome dele, né? Então já vamos informar aqui a Power KPI Matrix. A que nós vamos utilizar é essa primeira aqui.
Então, vou clicar sobre ela. Vou clicar em adicionar. Elemento foi importado, clica OK. Vamos clicar aqui em Power KPI Matrix. Vou deixar aqui o visual um pouquinho maior e um pouquinho mais à direita. Então vamos lá, vamos fazer a formatação. Quais campos que nós vamos trazer para cá? Aqui em Date, eu vou trazer a nossa tabela de calendário com o campo ano-mês. Em Actual Value, que é o valor atual, vou trazer a nossa medida TMS, tempo médio para a solução. Em Comparison Value, vou trazer as nossas metas. Aqui em Role Basic Metric Name, ele vai segmentar. Então, eu vou trazer a nossa equipe para poder fazer a segmentação. E vejam que já temos um visual bastante interessante, que podemos dizer que é uma evolução deste visual aqui. Podemos fazer algumas alterações de formatação. Aqui, por exemplo, nas Sparklines, podemos trazer as duas comparações, não só apenas a comparação com o valor observado, mas também a meta. Então, vou vir aqui no formatar seu visual. Temos aqui Sparklines, vamos expandi-lo. Vejam que o Show Current já está marcado, vamos marcar também o Show Comparison. E ele mostrou ela aqui em formato de pontos, porque aqui está Dotted. Então, vamos alterar, por exemplo, para Solid. Ele mostra a linha preta é a meta e a linha azul é o valor observado. Um outro recurso interessante deste visual é que quando você clica, por exemplo, aqui à direita da equipe B, ele mostra para a gente este gráfico, como que está a equipe B ao longo do tempo. Se alterarmos aqui para 2021, ele faz a conversão para o ano de 2021. Então, são esses os visuais que eu queria mostrar para vocês, essas formatações condicionais. Terminamos por aqui e espero vocês no nosso próximo vídeo. Obrigado e até a próxima! Quer aprender Power BI com 5 projetos e mais de 15 horas de vídeo passo a passo? Faça nosso treinamento na Udemy. O link também estará na descrição.